Graça e paz, tudo bem, irmãs? Aqui quem fala é Jéssica Borges. Estamos aqui no dia 3 do devocional dessa semana aqui do Pérolas, com o tema Eis-me aqui. E hoje eu vou falar em a gente ter rapidez em agir quando estamos disponíveis para o Senhor. E eu queria começar aqui deixando os versículos que a gente vai falar sobre o tema. Primeiro eu queria falar aqui de Mateus 4, do 18 ao 22, que vai falar assim, que é quando Jesus, ele chama os primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Aqui, irmãs, quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, nossa, né? Porque se você fala aqui, que nem Pedro e André, Simão Pedro, né? Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E aqui cita que o Tiago e o João, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram a Jesus. E aqui eu vejo, né, que já é quando Jesus já estava aqui, né, até já falando, pregando. E eles só ouviam falar de Jesus até por meio de João Batista, que já estava preparando o caminho. Mas eu vejo aqui que eles estavam no dia a dia deles, ali pescando, e quando Jesus chamou, eles não pensaram duas vezes, e imediatamente já atenderam o pedido de Jesus. Já foram ali servi-lo. E eu fico pensando, a gente é assim para Jesus? Quando a gente tem algum pedido, algum chamado de Jesus, a gente atende prontamente, imediatamente ele? Ou a gente fica postergando, levando mais pra frente, tipo, calma aí, Jesus, eu vou fazer, eu entendi, mas agora não, vou fazer no meu tempo, porque eu ainda acho que não dá. E, que nem eu falei, isso corta pra mim também, porque às vezes Jesus coloca algo no nosso coração, Deus coloca algo no nosso coração, mas a gente acha que agora não é a hora. A gente fala, não, daqui a pouco, vou orar mais um pouquinho, eu vou esperar mais um pouco, porque eu acho que não tô preparado, eu não vou dar conta. E mais pra frente eu faço. E aí a gente vai ler só pedindo oração e Jesus vai falando, mas você vai tacando pra frente, né? Então, eu queria falar porque aqui, não deixa claro, né, na Bíblia, mas até mais pra frente fala ali de Simão, que ele tinha uma sogra, não fala exatamente da esposa dele. Mas esses irmãos aqui, todos os quatro, né, e tem os outros 12 discípulos também, mas os quatro aqui que são citados primeiros, eles têm a casa deles, que nem alguns devem ter mulher, irmãos, tem o trabalho. E eles imediatamente foram seguir a Jesus. Eles não pensaram duas vezes. E foram seguir a Jesus. Mesmo não sabendo como seria, o que aconteceria. Não foram nem falar para Jesus, Jesus, tá bom, eu vou seguir você, mas espera aí que eu vou ali na minha casa pelo menos pegar uma malinha. Não. Eles imediatamente foram e seguiram Jesus. E é isso que eu queria falar pra gente hoje, irmãs. E que nem eu falo pra mim também. Quantas vezes Jesus falou conosco e a gente não quis atender. Eu sei que tudo também não é pra agora, que às vezes a gente também tem que orar. A gente tem que ler bastante, tem que aprender. Tem que ele se preparar pra fazer alguma coisa. Eu sei que tudo que às vezes Jesus vai falar pra gente não é instantâneo. Mas nós estamos atendendo ele? Ou estamos falando assim, tá bom, mas daqui quanto tempo, daqui sei lá quantos anos eu faço isso? Eu sei que dá agora, mas agora não. E a outra parte do versículo que eu queria deixar para vocês é em Lucas 1, 38. Na verdade, eu vou ler até o 35 ao 38 aqui, para dar um contexto um pouco. Que é quando o anjo aparece para Maria. E assim, o anjo respondeu:
o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diz ser estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. E aqui, irmãs, eu vejo também a prontidão de Maria. Ela também falou assim: aqui está a sua serva, que aconteça conforme o Senhor falou. Então ela também estava ali pronta para fazer o que Jesus lhe pediu. E eu fico pensando assim, pensa com vocês, irmãs, se fosse isso, um anjo chegando para você hoje e falando que você iria engravidar. E olha que na época as circunstâncias eram diferentes, né? Maria, ela já estava prometida para casar com José, comprometida com ele. E ela ainda era virgem. Como naquela época ela ia aparecer grávida? Qual explicação ela daria? Talvez ela perderia seu esposo. Mas Jesus fez tudo certinho, né? Também mandou um anjo para falar com José. Mas aqui eu fico vendo Maria que, na hora que falou, a única coisa que ela falou: como que isso vai acontecer, né? Mas quando o anjo explicou para ela só disse que aqui está a sua serva, Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então, além dela estar ali, o eis-me aqui, está ali para o Senhor estar disponível, ela também foi rápida em dizer sim, em agir. E que responsabilidade, né? Você, hoje em dia, que nem quem tem filhos, ou eu sou mãe recente, a gente vê a responsabilidade que é ter um filho. E as preocupações de como eu vou criá-lo, será que eu vou criá-lo bem, a educação que eu vou dar a ele, se eu vou conseguir criar eles nos caminhos do Senhor, porque até um certo ponto a gente consegue, depois vai ser por conta dele, né, quando tiver a própria consciência dele. Então, será que eu vou conseguir discipulá-lo para que ele se mantenha firme até lá? Eu fico pensando, acho que na hora que nem a Maria, né, ela disse que estaria ali e faria conforme o Senhor falou, mas eu acredito que deve ter passado muitas dessas questões na cabeça dela. Ela estaria ali gerando o Filho do Senhor, Filho de Deus, tão prometido que estaria vindo aqui para a nossa salvação. E fico imaginando tudo que passou na cabeça dela, como, né, isso ia acontecer, se ela ia criar bem o Filho de Deus. Mas em momento nenhum, ver aqui, ela, a Bíblia pelo menos, desculpa, irmãs, a Bíblia pelo menos não fala aqui que ela teve essa insegurança. Ou falou assim: ai Deus, por favor, mas será que eu consigo mesmo ou não? Não, ela estava ali e foi, porque assim como eu até falei ontem, no devocional de ontem, Deus é que nos capacita. Então aqui a gente vê tanto esses primeiros discípulos, como aqui a Maria, que eles estavam ali disponíveis, imediatamente concordaram com o que o Senhor falou, né? Falaram que sim, eles estariam ali para servi-lo. E que eles também fariam imediatamente. Estariam ali, que Deus ia capacitar eles sabiam disso. Acho que no fundo, assim, ninguém se sente capaz, mas sabe que se veio do Senhor, tudo vai dar certo, né? Deus vai cooperar para aqueles que estão com ele. Então, irmãs, assim como eu falei que tá vindo para mim essa palavra também, que quando a gente saber, que nem eu falei mais uma vez, a gente tem que ter intimidade com o Senhor para saber que a voz, que quando ele falar com nós é a voz dele, então ter essa intimidade para quando a gente ouvir a voz dele falar sim, é o Senhor. A gente obedecer o que ele fala e for rápido em agir, se for já o momento. Porque, como eu falei, às vezes tem que ter uma preparação mesmo, mas que também essa preparação a gente já começa imediatamente. Porque Jesus, ele fala com a gente, ele está ali preparando, mas ele quer que a gente também faça. Pensa você pedir alguma coisa pra alguém e falar assim: pega alguma coisa ali pra mim. E a pessoa fala assim: tá bom, mas daqui a pouco eu pego.
e fica ali, passa o tempo e não pega pra você ou não faz o que você pediu, você já fica irritado, né? Às vezes você pega e fala assim, deixa que eu mesmo faço, não vou ficar esperando nada não. E eu acho que deve acontecer isso com Jesus também, né? Imagina ele pedir e a gente falar, calma aí, Senhor, agora não. E aí ele vai e pede de novo. E você fala assim, mas eu ainda não tô preparada, espera um pouquinho. E deve falar assim, não, se eu tô te pedindo é porque é pra ser agora. É porque você consegue sim, você pode sim. E você tem que ter essa ousadia também. De fazer o que o Senhor pede, independente se você se sente preparado ou não. Porque quem prepara é o Senhor. Ele que vai estar te preparando e vai estar te capacitando sempre. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês hoje, irmãos. Ousadia e ser rápida em agir. Não sei o que Deus já te pediu, o que Ele já te falou, e o que você tá aí jogando pra frente ou postergando. Mas que toque no seu coração isso. E que Deus não precise falar novamente. Que você já esteja pronta em atendê-lo. Se prepare, peça muita orientação, ore bastante ao Senhor e deixe nas mãos dele, que se foi ele que te pediu, ele vai te capacitar. Amém? Então eu queria orar com vocês hoje, irmãs, e pedir um dia abençoado. Querido Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia de devocional. Que nós, Senhor, possamos ter essa ousadia e estar rápidas ali em agir para o Senhor. E saber que quando o Senhor pedir, por mais que às vezes pode ter alguma preparação ou não, mas que o Senhor já sabe que nós já somos capazes de fazer aquilo que o Senhor pediu. O Senhor não vai pedir para nós algo que o Senhor sabe que a gente não vai dar conta, ou não vai conseguir fazer, ou não vai dar um jeito de fazer. Quando o Senhor pedir e falar conosco, o Senhor já sabe que nós vamos ter essa capacidade. Então que nós podemos ter essa certeza e confiar no Senhor. Porque muitas vezes para nós a gente não vai achar capaz ali no momento, ou vai postergar, mas que o Senhor toque nosso coração e faça a gente sentir essa vontade de fazer o que o Senhor nos pediu, porque o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos preparar, e para nós sermos rápidos em agir quando o Senhor pedir, para que não deixamos o Senhor esperando, porque não é hora de esperar, é hora de agir, mas vamos agir quando o Senhor falar conosco. E peço, Senhor, para o Senhor dar um dia abençoado para nós hoje, para todos os irmãs e irmãos que estão me ouvindo. Que o dia seja de bênçãos, de glória, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Vai nos capacitando e vai nos dirigindo, Senhor, para fazer aquilo do que o Senhor nos pediu e que te agrada. É que eu peço e agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.